a colocar em prática. E como que a gente consegue colocar em prática se há algumas falhas em nosso meio, se há algumas coisas que acontecem conosco e a gente não consegue entender? Em Romanos 8 ainda, o versículo 7 fala assim: por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Verso 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, eu estou aqui para falar para vocês sobre essa natureza humana. Essa natureza que tanto aflige a nossa vida, tanto destrói, tanto nos afasta do caminho do Senhor. Essa natureza humana que, quando não é controlada, a gente começa a desviar dos caminhos de Deus. A gente começa a colocar nossas atitudes em nossas mãos e começar a fazer tudo por nós mesmos. A gente começa a desviar do Evangelho e falar: eu sou autossuficiente, eu posso fazer e acontecer. E a gente esquece que somos totalmente dependentes de Deus. A gente acaba esquecendo isso. Quando surge uma dívida na nossa vida, que sabemos que nós mesmos que fizemos, né? Não foi, caiu do céu. A gente começa a falar: Senhor, e agora o que eu faço? Começa a desesperar. E a gente esquece que tem um Senhor Deus que vai nos orientar, que Ele vai nos edificar, que Ele vai fazer com que estratégias venham de encontro à nossa vida. Essa natureza humana, ela só foi feita para quê? Somente para ser destruída. E como que a gente consegue combater essa natureza humana? Se apegando ao Senhor. Sendo íntimo a Deus. E essa intimidade você não consegue da noite para o dia, você não consegue essa intimidade de uma hora para outra. Acabou toda essa vigília, eu já estou íntimo com Deus, eu já estou praticando, eu já estou fiel, eu já estou uma nova criatura. Para você ter ideia, a conversão é a cada dia. Mas eu sou cristão, eu sou evangélico, eu temo a Deus. Sim, que continue seguindo este caminho. Que a natureza humana possa ser deixada de lado. E possamos viver Cristo. Como Romanos, o versículo 1 diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então, a única forma de deixarmos essa natureza humana é deixando com que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. E para que ele trabalhe em nossas vidas, a gente tem que permitir. A gente tem que começar a exercitar esse trabalho. Esse trabalho, quando a gente começa a exercitar, ele começa a fluir. Ele começa a ser bênção na nossa vida. E quando essa natureza humana, ela se mostra maior que nós, a gente começa a falar mal dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos. A gente começa a criticar a palavra de um, a gente começa a criticar o louvor de outro, a gente começa a criticar a fala de um, a gente começa a criticar a vestimenta do outro. A gente começa a olhar na live assim e falar: nossa, aquela irmã está com um brinco diferente, aquele irmão está com um óculos diferente, olha aquele gesto que ele fez. Nossa, o irmão contou uma piada, olha, o irmão não está levando a sério aquilo dali. A gente começa a julgar quando a gente deixa a natureza humana sobressair na nossa vida. E a palavra de Deus, ela é tão simples, é simples e eficiente. A gente só tem que pegar e acreditar e confiar e falar: eu não vou julgar porque o Espírito Santo está em mim. Dessa forma você começa a deixar essa natureza humana de lado. Você começa a se afastar do seu eu. E você começa a colocar Cristo na sua vida. Você coloca Cristo como o maior da sua vida. Você começa a colocar Ele como o seu Senhor, o seu Deus. E você começa a ver que você é totalmente dependente dele.
A intimidade com Deus é uma coisa tão séria, uma coisa tão gostosa, que uma vez experimentado, você não quer mais largar. Só que essa intimidade com Deus, como eu disse ali no começo, ela não chega de uma hora para outra, não, meu irmão. Meu amado, existe treino, existe dedicação. Ao que quer dizer intimidade? Intimidade significa uma relação muito próxima, uma amizade íntima, familiaridade. Você deve conhecer a pessoa. Isso é ser íntimo. Aí eu digo para você, você é íntimo do seu Deus? Você conhece o seu Deus? Quando eu estou numa rodinha, num lugar que não me pertence, qual é o meu testemunho? Ah, é o meu testemunho de íntimo com Deus? O meu testemunho de testificar o Evangelho? Quando a gente acha que está afastado de Deus, quando a gente acha que Deus não está naquele lugar, porque eu vou falar para você que é só um achômetro, porque Deus está em todo lugar. A gente que esquece disso, é onde a gente desvia e começa a fazer as atitudes por nós mesmos. Deus, ele é tremendo, ele quer abençoar a sua vida, ele quer ser íntimo de você. Só que você tem que dar vazão para o Espírito Santo. Você tem que mostrar que você quer essa intimidade. E como você vai falar assim, olha, eu quero essa intimidade para minha vida. Ah, eu quero começar a trabalhar, mas como que eu faço? Eu começo como? É simples. Simples. É no silêncio, é na privacidade, é entre você e Deus. Quando você dobra seus joelhos na presença do Senhor e começa a falar com Ele, você começa a entrar na sua intimidade. Quando você deixa aquelas ações pecaminosas da sua vida e você começa a tratar somente do Espírito, somente das coisas do reino, você começa a ser íntimo de Deus. Você começa a conhecer o seu Deus de uma forma tremenda. Você começa a conhecer o seu Deus, começa a ser amigo de Deus. E é isso que Ele quer de você. E quando você começa a ser amigo de Deus, não há tribulação, não há derrota, não há nada na tua vida que a faça afastar dos seus caminhos. E para a gente entrar nessa intimidade com Deus, a gente tem que pegar a armadura e nos revestir. A gente deve colocar toda aquela armadura e não esquecer que toda aquela armadura, ela vai ser bem colocada, bem fixada, bem ajustada quando a gente começa a oração. Quando a gente começa a orar e exercitar, a gente começa a colocar o capacete, o cinturão, aquela couraça, e a oração começa a ajustar, começa a fazer com que você seja mais fiel a Deus, faz com que você seja íntimo ao Senhor. Ah, mas eu vou começar a exercitar. E por onde eu vou começar? Você começa não pecando mais. Peraí, mas, Ronaldo, a palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o pecado é voluntário. Você peca porque você quer. Nós temos sim o pecado dentro de nós. Só que maior que este pecado é Jesus Cristo, que nos purifica e nos limpa de tudo ele. E quando a gente começa a sobressair essa intimidade de Deus, você começa a definir o que é o pecado e o que não é com mais facilidade. Você começa a entender a vontade de Deus sobre a sua vida. Quando você começa a estar no trem, você começa a fitar o olho na roupa de alguém, na atitude de alguém, aí o Espírito Santo já começa a trabalhar na sua vida porque você está começando a ser íntimo com Ele. Ele começa a falar para você, olha, aquilo dali não pertence a mim. Ah, mas eu vou ter que afastar dos seus amigos, dos meus amigos, vou ter que afastar dessas pessoas que trazem discórdia. Não, você não vai afastar porque você vai ser a diferença. Quando o Senhor Jesus, ele entrava naqueles lugares que a gente fala assim, olha, ali não é lugar de cristão. O Senhor Jesus, ele fazia diferença. Ele fazia com que aquele ambiente se transformasse. É isso que ele quer da gente. Ele quer que onde a gente colocar nossas plantas, a planta dos nossos pés, aquele local seja transformado. Porque você tem que crer nessa palavra. Você tem que crer que onde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar vai se tornar diferente. Aquele lugar ele vai se tornar próprio para o Espírito Santo habitar. Ah, mas eu já tentei e não consigo.
Continue orando, continue sendo íntimo com Deus. Ele vai te ouvir, Ele vai te abençoar. E como que eu não devo pecar, eu não devo fazer essas coisas? Em Mateus 7, capítulo 13, fala assim: entrem pela porta estreita, porque a porta é larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Eu sei que é fácil a gente levar uma vida errada, uma vida de furto, a uma vida de coisas erradas, uma vida de transgressão. É fácil. Eu vou dar um exemplo para você como que é fácil, né? Do que é certo e o que é errado. Quando você se coloca no lugar de Jesus, você fala: se eu fosse Jesus, se Jesus estivesse comigo, eu faria isto? Eu vou dar um exemplo para você, um simples, um documento atrasado. É uma transgressão humana? É. Está de acordo? Não. O Senhor Deus não fala que a gente tem que obedecer a lei dos homens e a lei de Deus. Se você está errado, você não está certo. Não existe meio termo na nossa vida. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. É tudo pecado. Ou é certo ou errado na nossa vida. Eu falo para você, é difícil? É. Quando chega aquele imposto de renda que vai chegar logo, logo, e você fala assim: eu vou burlar o sistema, eu vou começar a jogar algumas coisas que não existem. Aí você está burlando o sistema. Ah, eu não estou colocando cinto de segurança, estou burlando o sistema. É errado. Irmãos, para o cristão não existe meio certo, meio errado. É errado, é errado. Onde a gente coloca a planta dos nossos pés, devemos fazer a diferença. E isso deve ser notório em nossa vida. A gente deve pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossas falhas. Em 1 João capítulo 1, verso 9, ele fala assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Dessa forma a gente começa a ser íntimo com Deus. E eu falei para vocês, meus amados, é simples. É só pedir perdão. Daqui para frente seja diferente. Ah, mas o meu trabalho eu não consigo. Consegue. Porque o Espírito Santo está com você, ele vai te orientar. Ele vai mostrar como você deve se portar em cada atitude. Se você deixar aquela natureza humana, ele vai começar a mostrar para você o que é certo, o que é errado, porque o Senhor Deus habita em você. E quando ele habita em você, não há espaço para o pecado, não há espaço para as transgressões, não há espaço para as coisas erradas, não há espaço para um xingamento, não há espaço para você começar a dizer mal do seu irmão. Se a gente começar a pensar agora tanta coisa na nossa vida que a gente faz errado, há tanta coisa que a gente fala assim, eu poderia mudar. E eu falo que você pode. Eu digo isso porque você tem o Espírito Santo, você pode, basta você crer e querer. É assim que o Senhor Deus trabalha em nossa vida. Ele deixa na nossa vida a vontade de querer e poder. Se você falar, eu quero, eu posso, porque o Espírito Santo está comigo, o Senhor Deus me direciona, eu vou conseguir enfrentar essa batalha. Só que você tem que tentar, meu amado. Minha querida, você tem que dar o testemunho na sua casa. Meu irmão, você tem que dar o testemunho no seu lar. Você não pode ser uma pessoa na tua casa e outra na tua igreja. A mesma pessoa que você é com seu vizinho, você deve ser na tua casa, na tua igreja e com Deus. Você não deve ter uma, duas, três máscaras. Você deve ser uma pessoa limpa, uma pessoa reta, uma pessoa transparente. Se da sua palavra, da sua boca, saem palavras torpes, palavras erradas, palavrões, você deve corrigir.
Mas, meu irmão, eu não consigo porque desde pequeno eu faço isso. Então é momento de você treinar o não falar mais. Mas, meu irmão, eu tenho isso na minha vida que eu não consigo ver alguém ali que eu começo já a falar mal, um conhecido. Comece a treinar, a se policiar, a não falar mais mal. Comece a falar assim: eu quero ser íntimo com Deus. Eu quero ser uma pessoa salva. Eu quero ter o Espírito Santo em minha vida e não quero deixar com que nada mais tome espaço no meu coração além do Senhor Deus. Em Lucas capítulo 11, verso 9, Jesus disse: por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho? Quando ele pede um peixe? Ou se o filho pede um ovo, vai lhe dar um escorpião? Você mesmo, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Meu amado, minha amada, é isso que eu estou falando para você. Basta você dobrar os seus joelhos. Ah, mas onde eu estou eu não consigo. Como a irmã ela está trabalhando. Ah, meu irmão, eu não posso, porque se eu dobrar o joelho aqui, eu vou deixar de atender o público. Mas você pode chegar e dar o testemunho que você deve e falar: o Espírito Santo está em mim. Eu posso ser cordial com essas pessoas. Eles podem ver em mim o Senhor Deus, porque você reflete o Espírito Santo. O seu cheiro é diferente. A sua aparência é diferente. O seu modo de vestir é diferente. O seu olhar é diferente. Quando temos o Espírito Santo na nossa vida, caminhamos na rua com olhares diferentes, a gente começa a olhar o que é certo, o que é errado, e a gente começa a fazer somente o bem. A gente começa a fazer as coisas simples, ajudar uma pessoa a atravessar na rua, dar um alimento para outra que está ali. A gente começa a perceber em nós mesmos uma mudança, porque deixamos aquela fase pecaminosa que a gente outrora fazia e a gente começa a deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. E quando a gente dobra aquele joelho, ou quando a gente está em pé, ou quando a gente está deitado, ou quando a gente está sentado, o importante é que você esteja em Cristo. Ah, eu estou no trem, eu estou no banheiro, eu estou na sala, eu estou no escritório, eu estou na rua. Você está em Cristo. Não há um lugar específico para você adorá-lo. Não há um lugar específico para você ter a comunhão com Cristo. Todo lugar ele vai estar ali. Todo lugar ele vai estar te orientando, ele vai estar te abençoando. Em 1 Tessalonicenses 5,16, estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. Temos que ser gratos em todos os lugares, em todas as ocasiões. Mas eu estou desempregado, seja grata. Seja grato. O Senhor Deus, ele tem um propósito na sua vida. Ele quer que você aprenda com seus erros, ele quer que você aprenda buscando o Espírito Santo, ele quer que você aprenda buscando mais ele. Se ele permitiu isso em sua vida, é porque ele quer falar contigo. Ele quer falar com você de uma forma diferente. Ele quer que você, quando você começa a orar, a falar com o Senhor Deus, ele saia da tua boca palavras de gratidão, palavras de amor, palavras de bênção. Essas palavras de bênção é como o Salmo 103, que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É isso que ele quer de você. Que quando você comece a orar, quando você comece a louvar, a sua boca começa a proferir palavras de gratidão. Mas o que eu tenho para agradecer? Meu amado, começa a agradecer tudo que você tem, pelo ar que você respira, pelo que você tem, pela sua roupa, pela sua condução, pelo seu trabalho, pelo seu filho, pelo seu marido.
Nós começamos a pedir, a pedir, a pedir e esquecemos muitas vezes de agradecer. Começa a exercitar a gratidão na sua vida. Começa a exercitar aquilo na tua vida que é maior, não o que é menor. Senhor Deus, eu agradeço porque o Senhor se faz presente em mim. Senhor Deus, eu te agradeço por ter acordado. Senhor Deus, eu te agradeço pelo pão que eu comi. Senhor Deus, eu lhe agradeço por ter um computador, por ter um celular, por estar nessa live, neste culto de oração, nessa vigília. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem me sustentado até aqui, eu estou acordado. Eu estou mostrando para vocês que vocês têm motivos para agradecer demais. Você pode começar a olhar as pessoas ao seu redor e falar: eu sou grato. Eu tenho que ser grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Você deve agradecer nas suas orações a Deus. Você deve agradecer a Deus em tudo. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem, sempre com o coração agradecido. Meus queridos amados, eu vou falar para você que nem tudo que a gente pede é aquilo que Deus quer nos dar. Por isso que a sua oração você fala assim: Senhor Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, mas não está chegando, não está vindo. Mas eu vou falar para vocês, você tem orado e falado assim: Senhor, eu quero trocar de carro, porém que seja feita a tua vontade em minha vida. Se nós sabemos que a perfeita, agradável vontade de Deus é a melhor, por que a gente tem que colocar em nossa vida a prioridade do nosso ser, a prioridade da nossa vida? Quando colocamos as nossas prioridades, a gente começa a afastar de Deus, a gente começa a fazer com que não sejamos íntimos com o Senhor Deus. A nossa prioridade deve ser a prioridade de Deus, mesmo que essas prioridades venham contra as nossas vontades. Porque a perfeita vontade de Deus é aquela que vai refletir na sua vida. Dessa forma você começa a criar uma fé em torno da sua vida. Uma fé que nas adversidades, nos transtornos, nas brigas, nas discussões, começa a aumentar. Porque você não faz mais parte dessas discussões, dessas brigas, desses transtornos. Quando começar essas flechas vir contra você, você sabe que o Espírito Santo está em você, você começa a orar. Então, quando você se vê no meio dessas discussões, dessas brigas, pare, reflita: Espírito Santo, me traga de volta ao meu ser. O meu ser deve ser real, deve ser sem máscara, deve ser limpo, deve ser voltado totalmente ao Espírito Santo. Então, onde eu estiver, afasta de mim esse pecado, essas coisas erradas. Precisamos usar a nossa fé no dia a dia, exercitar, exercício. Nas situações em que passamos, falar dela para as pessoas, falar da nossa fé para todo mundo. Essa exercitação, esse exercício, ele começa a fluir do dia a dia. Exercitá-lo em cada situação que Deus nos permite viver, mesmo sendo na situação que a gente não concorda. Com isso, ela se fortalece, ela fortalece você. Não podemos esconder a nossa fé de ninguém. A gente tem que deixar ela à mostra. A gente tem que fazer isso e mostrar para as pessoas que a nossa fé é Cristo. O que nós cremos, o que nós acreditamos é Cristo, é o Espírito Santo em nossa vida, é as boas novas. A gente tem que mostrar, a gente tem que refletir o Espírito Santo. Não podemos esconder a nossa fé, fazer isso é como se a gente estivesse matando ela. Use sua fé constantemente. Ela vai começar a aumentar a cada dia. Essa nossa fé exercitada,
ela faz a diferença em nossa vida. Essa fé, quando a gente coloca em prática, ela começa a mudar a nossa vida. Essa fé, quando a gente começa a colocar ela para fora, a gente começa a ver diferença no nosso interior. Porque o Espírito Santo, quando ele habita no nosso coração, ele faz milagres. Ele faz de uma água transformar em vinho. Ele faz de um ódio transformar em amor. A única pessoa que você deve fofocar, existe isso? Existe sim. A única pessoa que você deve fofocar, para quem você deve fofocar é para Deus. Você deve chegar e falar para Deus da Rosilene, do irmão Damião, do Adalberto, deve falar, Senhor Deus, ó, eu vou falar, eu peço que o Senhor abençoe a irmã Lúcia, dê paz, tranquilidade, dê prosperidade a ela. Você entendeu? É para você abrir a boca para proferir palavras de bênção aos seus irmãos, aos seus vizinhos, aos seus amigos. É isso que o Senhor Deus quer de você. Ele quer um coração reto, um coração sincero. Ele quer que você seja íntimo do Pai. E para isso a gente tem que exercitar, a gente tem que orar e falar com Ele. Orando a gente vai colocar a armadura de Deus. Orando a gente vai deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Orando a gente vai aprender a orar mais ainda. É assim que funciona a palavra de Deus. Eu creio que o Senhor Deus, Ele falou comigo. Eu acredito que tem falado em nossos corações. E dessa forma eu acredito que o Espírito Santo vai continuar trabalhando no nosso ser. Falta 4 minutos para acabar o tempo. E a palavra estou retornando para o irmão Damião, para ele fazer o desfecho. Eu agradeço pela oportunidade.